Salve, salve, queridos alunos! Dando prosseguimento ao assunto mistura de soluções, na nossa aula de hoje veremos mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem. O foco desse tema é continuar ensinando a você a desenvolver cálculos referente a cada tipo de mistura de soluções. E nesta aula, iniciaremos basicamente como se fosse uma diluição de soluções. Então, vamos lá. Os cálculos que envolvem uma mistura de soluções de solutos diferentes sem reação química estão relacionados com os cálculos realizados em uma diluição de soluções. Portanto, quando dois solutos diferentes entram em contato, existe a possibilidade de haver ou não uma reação química. E como é que você vai observar isso? Veja. Para saber se haverá ou não reação, basta conhecer os solutos de cada solução que está sendo misturada. É muito importante isso. Se eles apresentarem o mesmo cátion ou o mesmo ânion, não haverá reação química. Caso contrário, haverá. Veja, por exemplo, algumas combinações para exemplificar a ocorrência ou não de reação química. Observe se eu tenho duas misturas de soluções, uma contendo cloreto de sódio e outra contendo sulfato de sódio. Veja que não haverá reação química, pois ela apresenta o mesmo cátion numa substância composta. Em geral, o cátion é o elemento que vem iniciando a fórmula. O ânion são os elementos que vêm depois. Então, observe que o cátion é o sódio em ambas as fórmulas, e os ânions é o cloro e o radical sulfato, SO4. Já no segundo exemplo, aí você tem ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Também observe que, nesse caso, vai haver reação. Porque os cátions são diferentes. Os cátions de hidrogênio e sódio são diferentes. E os ânions também são diferentes. O cloro e a hidroxila. Já na terceira, não há reação. Por quê? Observe que os cátions, potássio e ferro, são diferentes, mas os ânions, em compensação, são iguais. E na última, observe nitrato auroso, vocês vão aprender esse tipo de nomenclatura, e sulfeto de cálcio. Os cátions, ouro e cálcio, são diferentes. Os ânions, nitrato e enxofre, são diferentes. Então vai haver reação. Então, observe que na primeira solução, entre cloreto de sódio e sulfato de sódio, não há reação, porque existem dois cátions iguais. Já na segunda reação, na segunda solução, haverá reação, porque não há cátions iguais, nem ânions iguais. Já na terceira, observe que não haverá reação, porque existem dois ânions iguais, apesar dos cátions serem diferentes. E na quarta solução, observe que haverá reação, porque tanto os cátions quanto os ânions são diferentes. Acredito que você fixou. Vamos então prosseguir. Neste assunto, vamos realizar análise apenas sobre mistura de soluções de solutos diferentes, mas onde não há reação química, não há reação entre eles. Veja, por exemplo, eu tenho uma solução com 300 ml de água e 60 gramas de brometo de potássio. Uma outra solução, 500 ml de água e iodeto de potássio. Veja que nesse caso aí os cátions são iguais, está vendo? Potássio e potássio. Já os ânions são diferentes, bromo e iodo. A última solução, você observa 800 ml de água, porque a única coisa que soma, como na diluição, são os volumes.
Então, 300 de uma, 500 de outra, 800 ml. Já a massa dos solutos continuam as mesmas. Então, o que eu disse? A solução 1 possui 60 gramas de brometo de potássio. A solução 2, 40 gramas de iodeto de potássio. Depois de misturadas, as duas soluções continuam com a mesma massa do soluto, 60 gramas de brometo, 40 gramas de iodeto. As massas não podem ser somadas. Por que não podem? Porque os solutos são diferentes. Já os volumes, sim, observem, 300 mais 500 dá 800 ml. Portanto, a única mudança que ocorre é a de que antes os 60 gramas de brometo de potássio estavam em 300 ml e os 40 gramas de iodeto de potássio estavam em 500 ml. Agora, ambos estão em volume de 800 ml de solvente, porque, como na diluição, o volume final é somado, é o resultado da soma dos volumes das soluções anteriores. Resumindo, portanto, houve uma diluição de ambas as soluções, pois apenas a quantidade de solvente, melhor dizendo, foi que sofreu alteração. O resultado esperado, quando uma mistura de soluções de solutos diferentes sem reação química é realizada com a diminuição da concentração de cada um dos solutos. Vamos comprovar esse fato calculando as concentrações antes e depois das alterações da nossa mistura anteriormente vista de brometo de potássio, KBr, com iodeto de potássio, KI. Para tal, nós vamos utilizar a fórmula da concentração comum. Ou seja, concentração comum, já é do conhecimento de vocês, é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Para a solução inicial de brometo de potássio, vocês observaram anteriormente que a massa do soluto empregada do brometo de potássio foi 60 gramas. O volume da solução, 300 ml. Que eu vou transformar em litros, portanto 0,3, porque eu estou trabalhando com concentração. Ora, se eu calculo a concentração comum dessa solução, eu terei 60 sobre 0,3, com a concentração será de 200 gramas por litro. Agora, se eu vou calcular a solução de iodeto de potássio, observe que a massa do iodeto foi de 40 gramas, o volume da solução 500 ml, transformado em litro 0,5. Assim, a concentração será, empregando a fórmula, 80 gramas por litro. Então, veja que eu posso determinar a concentração de cada solução num assunto mistura de soluções de solutos que não reagem. Agora, vamos calcular a concentração de cada um dos solutos novamente, mas no novo volume, 800 ml, que é o volume da solução final. Em relação ao brometo de potássio, KBr, observe, a massa do soluto era 60 gramas, volume 800 ml ou 0,8 litros, massa final, volume da solução final, então 60 por 0,8, 75 gramas por litro. Já em relação ao iodeto de potássio, a massa 40 gramas, o volume novamente 800 litros, que corresponde a 0,8 litros, 800 ml, que corresponde a 0,8 litros. Empregando a forma de concentração, nós utilizamos, obteremos, melhor dizendo, 50 gramas por litro. Então veja que realmente as concentrações são diferentes. E a última solução, a solução final, a concentração diminui. Ok? Analisando, portanto, os resultados, fica claro que a concentração de cada um dos solutos, após a mistura das duas soluções, sofre uma diminuição. Ocorrência essa ligada à mudança na quantidade de solvente. Era 300 em uma, passou, e a outra era 500, passou para 800, Veja o quadro comparativo. A solução 1
A concentração antes era de 200 e depois passou a ser de 75 gramas, portanto diminuiu. Ainda na solução 2, a concentração era de 80 gramas por litro e após a mistura de 50 gramas, portanto diminuiu. Sempre vai ocorrer isso na mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem. De uma forma geral, a concentração de cada um dos solutos após a mistura pode ser calculada pela mesma fórmula da diluição, mas deve ser utilizada para cada um dos solutos separadamente. As duas modalidades de concentrações mais usadas nesse caso é a concentração comum e a molaridade, também chamada quantidade de matéria, né? Ou concentração molar. Veja então as fórmulas, né, que nós vamos utilizar, semelhantes às fórmulas de diluição. Então, a concentração comum da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual à concentração final, que multiplica o volume final. Concentração da solução 2, volume da solução 2, essa multiplicação aí é igual ao produto da concentração final vezes o volume final. Na molaridade, a molaridade inicial da solução 1, que multiplica o volume da solução 1, é igual ao produto da molaridade e volume da solução final. A molaridade da solução 2, que multiplica o volume da solução 2, é igual à molaridade final, que multiplica o volume final. Então, observe que é semelhante, as fórmulas são semelhantes ao que empregamos em diluição. Bom, isso nós já sabemos, mas é bom registrar para você, né, que nesse caso, o número 1 indica a solução 1, o número 2 indica a solução 2 e a letra F indica a solução final. Agora vamos exercitar um pouco para fixar este assunto. Vamos lá. Misturamos 300 ml de uma solução aquosa de H3PO4, ácido fosfórico, 0,5 mol por litro com 150 ml de solução aquosa de fosfato de potássio, 3 mol por litro. Qual é a molaridade da solução final em relação aos dois solutos? Veja como nós faremos. Observe que a primeira solução, o ácido fosfórico, a molaridade é 0,5, o volume da solução 300 ml. A segunda solução, que é do fosfato de potássio, a molaridade é 3 e o volume 150. O volume final, são os únicos que são somados, vão dar 450 ml, 300 mais 150. Veja só essa observação aí. Se o exercício tivesse requerido a concentração de cada íon, cátion e ânion, trabalho que só pode ser realizado em função da molaridade, a resposta seria baseada na molaridade final, da seguinte forma. Para o H3PO4, nós calculando para a solução de H3PO4, a molaridade, observe, substituindo os valores na fórmula, será 0,33 mol por litro. Já para a solução de fosfato de potássio, substituindo na fórmula, a molaridade será 1 mol por litro. Muito bem, mas vamos supor, está aí a resposta, portanto. Agora, vamos supor que ele queira qual é a concentração molar do hidrogênio, do cátion hidrogênio. No H3PO4 nós temos 3 hidrogênios, então nós pegaríamos os 3 e multiplicaríamos pela concentração molar obtida anteriormente. Encontraríamos esse valor, concentração molar, 3,99 mol por litro. Esse colchete significa concentração molar, mol por litro. Já para o cátion potássio, na fórmula K3PO4, veja que existem 3 átomos de potássio, cátion potássio. Então a concentração molar do cátion será 3 e a concentração, como a molaridade foi igual a 1, 3 vezes 1. A molaridade, portanto, do cátion potássio, 3 mol por litro. Já para o fosfato, que é comum em ambas as soluções, observe, radical PO4 menos 3, na fórmula H3PO4 apresenta apenas uma unidade, PO4. Logo, como a concentração do H3PO4 foi 0,33, como só tem unidade, multiplicado por 1,
dá esse resultado 0,33. Já na fórmula K3PO4, como apresenta só também uma unidade, a concentração molar dessa solução foi 1. Como só tem uma unidade de PO4, então o resultado será igual a 1. Como o PO4 é o mesmo grupo em ambas as soluções, a concentração molar dele será o resultado da soma dos anteriores. Portanto, 0,33 mais 1, o resultado para o PO4 será 1,33 mol por litro. Vamos ver outro assunto, outro cálculo, outro exercício. A 2 litros de solução aquosa de sacarose, de concentração de 50 gramas por litro, foi adicionado 6 litros de concentração 2 mol por litro de solução aquosa de cloreto de sódio. Qual a concentração do sal e o açúcar na solução final? Veja que ele só quer do sal e do açúcar, não quer do íons. Vamos ver? Observe, a primeira solução, que é a concentração de sacarose, a molaridade da primeira solução, 2, o volume 6, a molaridade final está aí registrada, que eu não sei, e o volume final 8, que é a soma dos dois volumes das soluções. Portanto, o resultado da molaridade final será 1,5 mol por litro. Segundo passo, você vai calcular a concentração comum agora da sacarose. Primeiro, nós calculamos, a molaridade da solução Primeiro, nós calculamos a molaridade da solução do cloreto de sódio. Repare aí o replay, tá vendo? Agora, nós vamos calcular a concentração comum da sacarose. Muda a fórmula, de M para C. Então, usando a fórmula, nós teremos a concentração 50, o volume 2, concentração final não sei, o volume é a soma dos dois, 8, resultado 12,5 gramas por litro. Está aí a resposta, é a letra C. Um próximo exercício. Ao misturar 250 ml de solução aquosa 0,40 mol por litro de iodeto de lítio com 450 ml de solução aquosa 0,35 mol por litro de iodeto de bário, a solução resultante apresentará, respectivamente, as seguintes concentrações de cátion lítio, cátion bário e aniiodeto. Veja só. Primeiro passo, eu vou calcular a concentração molar, já que é concentração de íons, eu vou ter que calcular a concentração molar de cada solução. Observe que essa primeira solução, que é o iodeto de lítio, a molaridade foi 0,143. Segundo passo, eu vou calcular a molaridade da segunda solução, o iodeto de bário. Observe aí os cálculos, a molaridade foi 0,225. Já o terceiro passo, eu vou calcular a quantidade de cátions lítios. Então, só tenho um cátion lítio. Então, 1 vezes a molaridade da primeira solução, o resultado será esse que você está vendo aí na tela. 0,143 mol por litro. Quarto passo, eu vou calcular a quantidade de cátions bário. A molaridade foi 0,225. Observe que o resultado será esse aí, 0,225. E por fim, do iodeto. Observe que eu tenho um ânion iodeto na primeira fórmula, ok? Será, portanto, 1 vezes a molaridade foi 0,143. 2 ânions iodeto na segunda fórmula, 2 que multiplica a molaridade 0,225. O resultado dessa multiplicação e soma será 0,593. Portanto, será essa a nossa resposta, com certeza a letra A. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esta aula. Mando um grande abraço a todos. Não esqueçam de consultar os exercícios e fazer os exercícios do QI Mágico, participar do plantão e fazer os exercícios do módulo. Um grande abraço, a saudade continua. Até a próxima aula.